Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Nós estamos iniciando nosso culto de celebração desta noite e vocês que estão aqui presencial, sejam muito bem-vindos. Você que está nos acompanhando, seja no canal do Facebook ou seja no YouTube, também seja bem-vindo. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Nós vamos fazer a nossa chamada adoração, que se encontra no livro de Romanos, capítulo 11, do versículo 33 ao 36, que diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja recompensado? Porque todas as coisas são dele, e por ele, e para ele. A ele seja a glória eternamente. Amém. Amém, meus queridos irmãos? A ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor. Então nós abrimos esse culto engrandecendo o nome do Senhor. Nós vamos agora nos colocar na presença do Senhor para dizer: Senhor, toda a honra, toda a glória seja dado a Ti, porque o Senhor é o único que merece todo louvor. Feche agora os seus olhos, se coloca agora na presença do Senhor. Que esse culto desta noite possa ser um culto onde você possa dar glória ao Senhor e bendizer ao nome do Senhor, porque Ele é o único que merece. Deus, Criador dos céus e da terra, Tu que vive para todos sempre, Tu reina e está sentado no trono, governando esse universo. E quando nós olhamos para esse universo, percebemos que nós nem somos uma poeira, ó Pai, diante dessa imensidão, dessa grandiosidade que é esse universo. Mas o Senhor, ó Pai, na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu amor, olha agora para nós que estamos aqui nesta igreja para celebrar o Senhor, para engrandecer o Teu nome e para dizer que o Senhor é Deus. Todas as coisas pertencem ao Senhor, porque todas elas foram criadas pelo Senhor. E agora nós nos colocamos diante de Ti, Te pedimos perdão pelos nossos pecados e que possamos estar limpos diante do Senhor. Que possamos, ó Pai, nos apresentarmos agora diante de Ti, que para que o Senhor possa receber os nossos louvores e a nossa adoração, porque só o Senhor é digno. Ó Pai, obrigado pela vida dos irmãos que aqui já estão, aqueles que estão a caminho, que irão chegar, aqueles, ó Pai, que não podem estar aqui, mas estão nos acompanhando agora das suas casas, através desses canais, ó Pai querido, que eles também possam ser abençoados, que eles possam sentir a Tua presença, como nós, ó Pai, já estamos sentindo a Tua presença aqui, porque o Senhor já está neste lugar, porque a Tua palavra diz: onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E nós cremos que o Senhor já está aqui. E Te pedimos que o Espírito Santo tenha liberdade nesta noite, conduzindo este culto. Pois é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós então vamos declarar com um louvor: a Ele a glória. Porque somente a glória, a honra e o louvor pertence ao Senhor. Essa noite você pode dizer: a Ele a glória,
A Ele a honra. Nós te convidamos para que você possa adorar o Senhor neste momento. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Para sempre, amém. Aleluia. Louvado é o teu nome, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Declare nessa noite: a Ele a honra, a Ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Você pode adorar o Senhor nessa noite. A Ele a glória. Você pode levantar sua mão nessa noite e adorar o Senhor, porque Ele está aqui nesse lugar. A honra, a glória, a força e o poder pertencem ao nosso Deus. A ele a glória, para sempre, amém. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Amém. Quero convidar vocês a ficarem de pé, porque esse próximo louvor nós vamos declarar que todo o reino pertence ao Senhor. O diabo, ele tentou oferecer ao Senhor o reino dos mundos, na tentação do Senhor. Mas os reinos pertencem ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Nós somos criatura dele, adotado através de Jesus Cristo. Por isso, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ele pertence ao Senhor. E nós vamos dizer: o teu reino, Senhor. Nós somos do Senhor,
pertencemos a Ti, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que Tu és o Rei. Diz isso nesta noite, que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor. Para dizer que Tu és o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Teu reino é sempre eterno, em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, amado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Louvado teu nome, Pai. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, amado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, mas é misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora.
salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo, porque o reino pertence a Ele. Amém. Podeis assentar. Nós vamos fazer uma leitura bíblica, o livro de Salmo, número 65, no versículo 2, e depois o versículo 5 e o versículo 8, que diz assim: Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. A congregação? Tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder. Agora todos. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido das suas ondas e o tumulto das nações. Tremam os habitantes das terras, distante diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente, despertas canções de alegria. Amém? Como esse nosso Deus, Ele é maravilhoso, meus queridos. Como é bom, meus queridos, nós engrandecermos a esse Deus e louvarmos a esse Deus. Nós vamos estar cantando, continuando nesse espírito de adoração ao Senhor. Nosso hino, nosso cantor cristão, 314, Estou Seguro. Pode bater palma? E consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Amém. Glórias ao Senhor. É que nós precisamos realmente descansar no poder do nosso Deus. Nós estamos passando por um momento muito difícil da nossa nação, nosso estado, e neste momento nós vamos fazer um momento de oração, um momento de intercessão. Lá em Mateus capítulo 21, no versículo 22 diz: E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Vamos ler todo mundo junto esse versículo? E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém? Meus queridos, nós precisamos crer no poder de Deus, crer no poder da oração.
naquilo que o Senhor Ele pode fazer. Nós recebemos um decreto no dia de ontem da nossa governadora do nosso estado aqui do Rio Grande do Norte, suspendendo os cultos e limitando também a várias outras coisas, né, diante do aumento dos casos do coronavírus. Tenho certeza que você tem acompanhado esses casos pela TV, pelos jornais, e nós estamos vendo, meus queridos, como está ficando difícil. Pacientes de Natal sendo transferidos para Mossoró. Alguns hospitais já não têm mais vagas. Antes de vir para o culto, a notícia que recebemos de um pastor nosso, da nossa convenção, que trabalha, né, nos hospitais, ele é enfermeiro, falando que hoje não tem mais vaga. Ontem estava até circulando um vídeo, né, de uma médica dizendo que só tinha 4 vagas ali em Mossoró. E hoje não tem mais essas vagas. Talvez amanhã possa ter, mas hoje não tem mais vagas. Os hospitais, meus queridos, já tudo cheio. Vagas, estou falando, é de UTI. As UTI cheias. Pessoas, meus queridos, que estão lá internadas. Nós precisamos, meus queridos, orar ao Senhor e pedir: Senhor, tenha misericórdia. Nos ajude, ó Pai, a passar por esse momento tão difícil. Esse momento que, se continuar os casos aumentando, talvez a gente fique igual, né, a Amazonas, o estado de Amazonas, ou talvez até pior do que lá. O colapso dos hospitais. Eu fico imaginando os médicos, enfermeiros trabalhando nessa situação de pressão. Como deve estar sendo difícil para eles. E o texto que nós lemos aqui fala: tudo o que vocês pedirem em oração, se creres, vocês irão receber. O que nós precisamos fazer, meus queridos, é pedir ao Senhor, mas não duvidando no nosso coração. É pedindo ao Senhor que essa praga, essa, né, pandemia que está assolando o mundo possa passar. Que o Senhor possa ter misericórdia. Nós precisamos, meus queridos, clamar ao Senhor. Quero convidar você que está aqui, se você puder, não tiver problema no seu joelho, a se ajoelhar ao Senhor agora, neste momento. Você que está em casa, nos acompanhando, eu quero também convidar você a se ajoelhar também. A orar agora ao Senhor por esse momento que nós estamos passando de pandemia. Deste momento a qual nós estamos enfrentando. Então nós vamos orar ao Senhor neste momento, clamando agora ao Senhor, pedindo a Deus: Pai, tenha misericórdia. Eu vou te dar agora 1 minuto para você orar ao Senhor, clamando agora ao Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. O Senhor é o Deus, o Todo-Poderoso. Pai, nós fomos comprados com o sangue precioso de Jesus. E aqui está a tua igreja, reunida, ó Pai querido, para clamar ao Senhor, buscando a tua face, declarando que o Senhor é Deus e não há nenhum outro, ó Pai, ao qual nós devemos nos curvar.
De joelho, ó Pai querido, nós estamos, porque reconhecemos a Tua grandeza e a Tua soberania. Não tem como, ó Pai, nós mudarmos o Teu pensamento. Mas, ó Pai querido, nós pedimos ao Senhor, humildemente e em nome de Jesus, crendo no nosso coração, para que o Senhor possa ter misericórdia, ó Pai, deste momento que nós estamos enfrentando, de pandemia, dessa praga, ó Pai querido, que tem tirado vidas, que tem, ó Pai, ceifado vidas. Quantas pessoas têm chorado, ó Pai, quantas famílias, ó Deus querido, não têm podido se reunir, estar junto por causa dessa pandemia. Ó Deus, tem sido momentos tão difíceis, ó Pai, momentos, ó Deus querido, angustiantes, momentos, ó Pai, de aperto no nosso coração, e só nos resta, ó Pai, aclamar ao Senhor, a buscar a Tua face, a pedir ao Senhor misericórdia, ó Pai, para que o Senhor possa cessar essa pandemia, principalmente aqui, ó Pai, do nosso estado, que está quase entrando já em colapso, os hospitais, já está faltando, ó Pai querido, leitos de UTI. Pai querido, os médicos e enfermeiros que estão trabalhando incansavelmente, ó Pai. Alguns deles já sem folga. Alguns deles, ó Pai, trabalhando já em estresse. Ó Deus, nós clamamos a Ti. Nós, ó Pai querido, olhamos para o Senhor e Te pedimos, tenha misericórdia, ó Pai. Tenha misericórdia, ó Deus querido, deste povo que clama ao Senhor, que busca a Tua face. Responda-nos, ó Pai querido. Não deixe que essa praga continue se espalhando. Continue, ó Pai querido, ceifando vidas. Continue, ó Pai querido, matando quantas pessoas. Ó Deus, nós já sentimos isso aqui na nossa igreja. Já experimentamos isso. E como foi difícil, ó Pai, despedir-nos de pessoas tão queridas que foram levadas de forma, ó Pai, tão abruptamente. Ó Deus, clamamos ao Senhor, pedimos a Ti, ó Pai, que console os corações dos familiares que perderam, Pai, pessoas diante dessa pandemia. Pai, nós clamamos a Ti, olhe para nós, não nos abandona, não nos deixe, ó Pai, neste momento tão difícil, ó Pai, que enfrentamos. Ó Deus, tome os nossos políticos nas Tuas mãos, dê a eles sabedoria, dê a eles, ó Pai querido, entendimento, dê a eles, ó Pai, as coisas necessárias para que a vacinação, ó Pai, possa andar mais rápido. Pai, que as fábricas que produzem as vacinas possam ter, ó Pai, ali os materiais necessários. Ó Deus, nós clamamos a Ti, ó Pai, e pedimos ao Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, Pai. Venha, ó Deus querido, ao nosso socorro, nos socorre, ó Pai, porque nós precisamos do Teu socorro. Por isso, ó Pai, nós colocamos diante de Ti, ó Pai, em nome de Jesus, o Salvador que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Amém, Pai. Somente o Senhor, Ele pode nos socorrer nesse momento tão angustiante que nós estamos enfrentando. Nesse momento, vamos passar para a meditação da Palavra de Deus. E quero convidar vocês a abrirem a sua Bíblia, ou vocês podem também acessar, no livro de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 24 até o verso 30. E depois estaremos lendo os versículos 36 até o 43 desse mesmo capítulo 13. Mateus capítulo 13, do versículo 24 até o versículo 30, e depois do versículo
36 até o 43. Em reverência à palavra de Deus, quero pedir a vocês, mais uma vez, para ficar de pé, para que possamos fazer essa leitura da palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor para os nossos corações nesta noite. E Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu, começou a dar espigas, e apareceu também o joio. Então, os servos do proprietário chegaram e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem o joio? E ele lhes respondeu: algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: quereis então que arranquemos? Mas ele lhe disse: não, para que ao tirar o joio, não arranque com ele também o trigo. Deixai ambos crescerem junto até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei no meu celeiro. Agora o versículo 36. Então, deixando as multidões, Jesus entrou em casa e, aproximando-se dele, os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, lhe respondendo, disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo o que serve de tropeço e o que pratica o mal, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Oremos. Pai, que neste momento nós possamos estar com nossos corações abertos para ouvir a Tua palavra e entender o que o Senhor tem para nós nesta noite, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, fale conosco, usa-me agora poderosamente, que Teu Espírito Santo tenha total liberdade. Aqueles que estão nos acompanhando através dos canais, possa também ser tocado pelo Teu Espírito, ó Pai. Que eu diminua e que o Senhor cresça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Poderá sentar-nos, querido. O tema da mensagem é: quem é você? Joio ou trigo? Nós começamos no domingo passado uma série de mensagens que nós vamos aqui estar trabalhando, que é sobre as parábolas de Jesus. Domingo passado nós começamos com um sermão falando sobre a parábola do semeador. E hoje nós iremos analisar a parábola do joio e do trigo. Para que nós possamos aqui entender, Jesus ele tinha saído de uma casa e uma grande multidão estava seguindo Jesus, estava cercando Jesus, porque eles estavam esperando algo de Jesus. E a multidão muitas vezes ia atrás de Jesus para receber uma bênção, receber um milagre ou receber comida. O povo sempre queria algo quando andava perto de Jesus.
Jesus vê aquela multidão, Jesus queria então falar para aquela multidão, ensinar algo para aquela multidão. Jesus entra num barco. Naquele barco, Jesus se afasta um pouco da praia. E Jesus, como eu falei domingo passado, ele é mestre dos mestres, Senhor dos senhores. E Jesus usa a física ao seu favor. Porque Jesus ele vai usar o espelho da água como um amplificador de som para que toda a multidão pudesse ouvir Jesus. Porque naquela época não tinha energia como nós temos aqui, esse microfone, as caixas de som. Não tinha como Jesus falar para toda aquela multidão, né, sem esse recurso que Jesus estava então usando. Jesus, por isso, ele entra no barco e se afasta ali. Ele usa o espelho da água como um amplificador, para que todos pudessem ouvir Jesus. E Jesus começa a contar parábolas para ensinar aquele povo. Mas o que seria então parábola? Parábola no grego significa parábole, que é uma narrativa fictícia para transmitir uma lição moral. É uma comparação, uma figura ou um provérbio, muitas vezes num sentido de uma imagem, num sentido simbólico. As parábolas servem para fazer declarações curtas de uma única sentença. E Jesus muitas vezes usou desta forma para que seus ouvintes pudessem ouvir e perceber algo novo, a fim de refletir sobre aquele ensino. Mas muitas vezes esse ensino de Jesus não era claro para o povo. Muitas vezes Jesus mantinha ali velado, porque ele precisava filtrar as lições para aquele povo, porque nem todo mundo estava preparado para ouvir Jesus, para ouvir a mensagem de Jesus. É aqueles que tinham curiosidade sobre o ensino de Jesus, o que Jesus queria dizer com a parábola. Muitas vezes depois chegava para Jesus e perguntava: o que o Senhor queria dizer com aquilo? Não conseguimos entender. Como foi o caso dos discípulos de Jesus. Eles ouviram a parábola e eles não conseguiram entender o que Jesus queria dizer. Por isso que depois eles perguntam a Jesus. E a parábola que nós vamos estudar nesta noite, né, do joio e do trigo, ela foi contada junto com a parábola do semeador. E elas são muito parecidas, né, entre si. Por quê? Porque elas utilizam um pano de fundo sobre agricultura, elas falam sobre um semeador, sobre uma lavoura, sobre sementes que estão sendo plantadas. E existe aqui, nesta parábola do joio e do trigo, algumas lições espirituais ou do mundo espiritual que muitas vezes nós cristãos, os discípulos de Jesus, ignoram. Por isso eu gostaria que você, nesta noite, pudesse aprender e a refletir sobre estas lições e meditasse um pouco sobre a sua vida. Como é que anda a sua vida diante desse reino? Quem é você? Você é o joio ou você é o trigo? Eu quero aqui tirar 3 lições para nós nesta noite. A primeira lição é as sementes que são semeadas no versículo 24 e o versículo 25, que diz assim: Jesus apresentou-lhes outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Jesus ele está aqui apresentando para todos que o reino dos céus chegou. Mas os judeus, naquela época, e até nos dias de hoje, aqueles judeus que não são convertidos, eles esperam um Messias. Eles, nos dias de hoje, não acreditam que Jesus já veio. E naquele período, eles também não acreditavam que Jesus era o Messias. Porque eles esperavam um Messias que viesse com grande alarme,
cheio de som, cheio de trovões, como nesta noite, talvez você, quando estava vindo para cá, pôde perceber alguns raios caindo por aí, que deve estar chovendo em algum canto. Mas eles esperavam algo poderoso, algo forte. Mas Jesus apresenta o reino de Deus totalmente diferente do que os judeus esperavam do Messias. Ele diz que esse reino de Deus está sendo semeado na vida das pessoas. O reino de Deus não é um reino geopolítico, aonde você possa ir. Não, eu vou lá porque lá é o reino de Deus. O reino de Deus não está geograficamente, mas ele está nos corações das pessoas. Por isso que o texto diz, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou. Quer dizer, ele está dizendo, olha, o reino dos céus está onde? Nos seus corações, nos nossos corações, porque ele está sendo semeado. E Jesus explica, na sua explicação, ele vai dizer que ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus que se encarnou e habitou entre nós. Por isso que lá em João, capítulo 1, no versículo 1 ao versículo 4, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. Jesus é o próprio Deus que vem até esta terra. Por que ele vem até esta terra? Para poder trazer luz, para poder semear ao nosso coração, para trazer o reino de Deus até nós. Mas esse reino de Deus que está sendo anunciado, ele tem um inimigo. E este inimigo, ele tenta atrapalhar o trabalho de Deus. Esse inimigo, ele tenta fazer que esse reino não seja multiplicado. Esse inimigo não quer que os nossos corações sejam semeados pela palavra da verdade. Este inimigo não quer que você venha conhecer Jesus. Por isso ele diz que nesta parábola, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Nós podemos ver que o reino de Deus, ele é semeado no nosso coração. O próprio Jesus Cristo, ele veio para poder trazer a luz, trazer a salvação. Mas aqui nós podemos ver que próprio Jesus, quando está semeando, vem então o inimigo para poder semear não coisa boa, mas coisas também ruins. O inimigo, o diabo, como Jesus mesmo vai declarar na sua explicação no versículo 39, que o inimigo que semeou é o diabo, a antiga serpente, o acusador, o inimigo de Deus, aquele que não quer que a obra do Senhor vá à frente. Por isso que Jesus está dizendo que o diabo, ele está trabalhando e colocando joio no meio do trigo, no meio da boa semente. O que o diabo está colocando é uma semente ruim, para poder então fazer com que essa obra não vá à frente, para atrapalhar a obra do Senhor. Para que nós possamos entender essa estratégia que muitas vezes era utilizada naquela época, nós precisamos entender a mentalidade daquela época, daquele povo. Quando entrava em guerra os reinos, muitas vezes o inimigo ou o povo inimigo, ele ia até os campos e semeava então o joio naqueles campos para poder atrapalhar a colheita, porque aquele povo iria entrar em guerra, e sem a colheita do trigo não teria comida. Eles queriam sempre atrapalhar a cultura. Era muito comum um povo inimigo semear joio no meio do trigo, para poder então aquele povo
queria entrar em guerra, não ter força, não ter comida. Era muito comum. Então, quando Jesus está falando sobre esta parábola aqui, era algo que o povo poderia entender. Era comum naquela época. E qual é a diferença entre o joio e o trigo? O joio e o trigo, eles são bastante semelhantes quando começam a crescer. A sua diferença começa a ser na fase adulta. O joio ele pode ser tóxico quando ele é consumido por seres humanos, quando nós comemos. E as duas espécies, elas são até morfológicas, né, mas bastante parecidas, mas quando elas crescem, elas são bem diferentes. Porque no joio, as espigas elas são mais delgadas e ficam posicionadas de forma diagonal em relação ao caule da planta. E a coloração também elas são muito diferentes. Na fase madura, as espigas do trigo elas são castanhas, mas a do joio elas são de cor preta. Essas são a diferença entre o joio e o trigo. Mas entretanto, quando se pode notar essas diferenças entre o joio e o trigo, apenas são perceptíveis quando as plantas chegam a uma fase de crescimento, numa fase adulta. Por isso que o ensino aqui de Jesus, ele mostra duas ameaças. É uma que é do exterior, quando o inimigo ele planta algo para atrapalhar o reino de Deus. É algo exterior que vem de fora. Mas também existe aquele que é interior, quando o inimigo conseguiu semear. Aqueles que já estão dentro do reino, que na verdade não pertencem ao reino, mas são agentes do diabo e só servem para atrapalhar o reino de Deus. É uma luta contra o inimigo interior que vem de dentro, que vem dentro do eu, querendo atrapalhar, trazendo problemas para a comunidade, fazendo guerra contra o povo de Deus. E nós temos o inimigo exterior, o diabo que vem afligindo as comunidades, a comunidade cristã. E podemos ver a luta entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Há essa luta. Por isso, para vencermos, nós precisamos ser trigo e não joio. As forças do mal, elas combatem para seduzir o homem ao pecado, às injustiças, induzirem a desobedecerem a Deus, tentando semear as coisas no nosso coração, porque no coração que vem a sede da vontade, das emoções, da inteligência, é o mal, meus queridos, que muitas vezes está sendo semeado no nosso coração e sendo semeado o joio. E uma das razões pelo qual Salomão, ele disse, lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E eu pergunto a você, o que o diabo ele tem semeado no seu coração, para não deixar o reino de Deus entrar nele? Mas nós temos uma segunda lição que nós podemos aprender, que é esse joio que está misturado com trigo, no versículo 25, versículo 26. Mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu, começou a dar espigas, apareceu também o joio. Meus queridos, preste bastante atenção no que eu vou te dizer. O inimigo, o diabo, ele sempre tentará mudar as coisas de Deus. Satanás sempre irá empenhar-se em falsificar a mensagem do Evangelho, ou misturar, ou fazer com que essa verdade se torne uma mentira no meio do povo de Deus. Como ele fez no caso de Adão e Eva lá no jardim.
É interessante nós percebermos que o joio, ele não foi semeado em uma lavoura sozinha, mas ela foi semeado quando o trigo já estava lá. É por isso que Satanás, ele sempre tenta fazer isso. No Jardim do Éden estava Adão e Eva, e é quando ele apareceu para semear o joio naqueles corações. E o joio semeado pelo maligno, ele vem crescendo cada vez mais e mais dentro da igreja visível. E nós podemos perceber de pessoas que parecem ser fiéis ao Senhor, mas que na verdade nunca creram em Jesus Cristo. Para nós podermos interpretar de maneira mais ampla esse significado do reino de Deus, que está presente neste mundo e que cresce num mundo cheio de pecados, de incredulidade, porque Jesus vai dizer que o campo é o mundo, mas Satanás, o inimigo, ele está sempre trabalhando para poder impedir que este reino ele possa crescer, que o trigo ele possa se espalhar, porque ele mistura então o joio, e esse joio muitas vezes se torna imperceptível. Ele vai buscando estratégias para poder fazer com que os crentes possam tropeçar ou ser enganados. Podemos ver como o inimigo ele trabalha para poder falsificar a imagem de Deus ou trocar a imagem de Deus. Um exemplo disso, que nós estamos vendo como a igreja ela está perdendo o seu poder, porque o joio está no nosso meio, é, por exemplo, quando nós vamos comemorar o Natal. Quando nós, meus queridos, vamos comemorar o Natal, o trigo, os filhos de Deus, eles comemoram o nascimento de Jesus Cristo. Mas o joio, os filhos do diabo, eles vão comemorar o Papai Noel. Consegue perceber? As coisas como o diabo ele vai trocando. A Páscoa, os filhos de Deus, os trigos, eles comemoram a morte e a ressurreição de Jesus. Mas o joio, os filhos do diabo, eles vão comemorar o coelhinho, o chocolate, o ovo da Páscoa. Os filhos de Deus, aqueles que são trigo, dia 31 de outubro comemora-se a Reforma Protestante. Os 5 pilares da Reforma, somente a fé, somente a Escritura, somente a Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Mas os joios, os filhos das trevas, os filhos do diabo, vai comemorar os dias das bruxas. O trigo, os filhos de Deus, defende a família, defende o sexo dentro do casamento, defende uma vida de santidade, uma vida diante do Senhor. Mas o joio, filho do diabo, eles vão dizer que família não existe mais, vão dizer, olha, não precisamos mais casar, vai dizer, olha, eu posso ter relação sexual à vontade com quem eu quiser, com meu namorado, com minha namorada. Agora está esse negócio, olha, não tem nem mais gênero, eu não sou nem homem, não sou mais mulher, eu não sou nada. Em alguns lugares, meus queridos, agora está sendo até aprovado essa questão de banheiro. Se você diz que você é mulher, você agora pode ir no banheiro feminino, e eu sendo homem. Porque não considero mais como homem, mas eu sou qualquer coisa. Os filhos do diabo, os joios, e muitas pessoas, meus queridos, dentro da igreja têm defendido isso. Porque diz, olha, Deus é amor. Deus é amor, então como Deus é amor, eu posso viver uma vida como eu quiser. E não como aquilo que Deus colocou na sua palavra.
Porque, meus queridos, esses joios, eles foram semeados pelo diabo, e essas coisas têm entrado dentro da igreja. Os trigos, os filhos de Deus, são aqueles que amam o próximo, são aqueles que vivem em misericórdia para a vida do outro, que vivem em amor, mas um amor prático, aqueles que perdoam o próximo, aquele que vive na dependência de Deus, aquele que ama o Senhor verdadeiramente. Mas o joio, filho do diabo, são aqueles que acham que estão acima de qualquer outro ser espiritual, que se acha santo demais, que não tem misericórdia para com o próximo, não perdoa o próximo, vive uma vida dentro da igreja, mas outra vida lá fora. É aquele que fala mal do próximo, é aquele que ninguém pode reclamar dele, porque ele vive de aparência, ele não pode ter a sua imagem arranhada, porque afinal de contas ele vive dela. Portanto, aqueles que professam o falso evangelho se parecem com trigo, mas na verdade são ervas daninhas. Olha aqui que João, na carta de 1 João, capítulo 2, no versículo 18 e 19, estará sendo projetado aqui. Olha aqui que o apóstolo João vai dizer: filhinho, esta é a última hora. O anticristo está vindo, e já muito anticristo se tem levantado, conforme ouviste. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram de nós, mas não eram dos nossos. Pois se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram, para que se manifestasse que não são dos nossos. O apóstolo João, meus queridos, está dizendo: olha, o anticristo, no singular, ele está vindo. Esse anticristo aqui, meus queridos, não é uma pessoa, mas é o próprio diabo. É o diabo que vem para poder, então, destruir a igreja. E João vai dizer, olha, muitos anticristos, no plural, se tem levantado. Quer dizer, pessoas que são contra Cristo. Aqueles que não querem saber de Cristo. E ele vai dizer, olha, eles saíram de nós. Quer dizer, eles estavam onde? Dentro da igreja. Nos cultos. Na escola bíblica. Estavam aqui dentro. Mas eles dizem, olha, eles saíram de nós. Porque não nos pertenciam, não eram dos nossos. Porque se eles fossem dos nossos, eles não teriam saído. Eles teriam ficado. Porque esses são quem? Os joios. São aqueles, meus queridos, que não são genuinamente embaixadores de Cristo, embaixadores do reino. São, na verdade, agentes de Satanás para poder atrapalhar o reino de Deus. Mas tem uma terceira lição que esse texto ele nos ensina, que nós podemos aprender, que é a hora da colheita. O versículo 28 até o versículo 30 vai dizer: e ele lhes respondeu: algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: quereis então que o arranquemos? Mas ele disse: não, para que ao tirar o joio, não arranques com ele também o trigo. Deixai ambos crescerem junto até a colheita. Na época da colheita, direi ao que fazem a colheita: ajuntai primeiro o joio e atai-o com feixe para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei no meu celeiro. Meus queridos, Jesus aqui nesta parábola ele está trabalhando com os trabalhadores que chegam para ele e perguntam: olha, o que nós vamos fazer aqui?
nós temos um problema aqui nessa plantação. O Senhor plantou boa coisa, mas nasceu coisa ruim. O que aconteceu com isso? E aí Jesus diz, olha, alguém ou inimigo plantou, o joio para atrapalhar, para que não se desenvolvesse algo. E aí eles perguntam, então nós vamos arrancar, nós vamos tirar isso agora? E Jesus diz, olha, não tem como fazer isso, porque senão você vai prejudicar a plantação. Porque caso arrancasse o joio, o trigo iria junto. Então seria melhor deixar os dois crescerem juntos, para não atrapalhar, a ceifa. E somente na hora que fosse colher, teria ali uma separação. O que Jesus está dizendo nessa parábola, nesse finalzinho de parábola, é sobre o juízo final. O dia que ele virá. Jesus está explicando que, embora a sua vinda assinalasse a chegada do reino, a sua consumação ainda seria um pouco adiada. Deus não iria eliminar toda a oposição antes do fim dos tempos. Os filhos de Deus e os filhos de Satanás deverão crescer junto até a colheita. Então Deus irá julgar e separar os seus filhos dos filhos de Satanás. E, meus queridos, é interessante aqui nós percebermos que tanto o joio quanto o trigo, eles são regados, eles recebem os mesmos cuidados naquela plantação, porque eles vão receber água, eles vão receber a luz do sol, todos os cuidados ali necessários. Mas sendo que um será ceifado para a vida, mas outro será ceifado para a morte. Vocês lembram de Judas Iscariote? Aquele discípulo de Jesus? Judas, meus queridos, era discípulo de Jesus, tesoureiro. Ele ouviu essa mensagem do Senhor. E todas as outras mensagens também ele ouviu. Ele viu os milagres de Jesus. Mas é interessante porque Judas, ele não foi trigo, mas ele foi joio. Ele estava no meio ali. E a pergunta que eu faço para você, será que você também é um joio no meio do trigo? Porque no dia do juízo final, toda a impureza será arrancada do reino do Senhor. Tudo aquilo que afronta e transgride a lei de Deus será removido. Mas a verdadeira igreja, que está firmada, reunida em todo o seu esplendor, ela então será separada para a vida. Então os remidos viverão por toda a eternidade, no universo transformado, não mais sujeitos ao efeito do pecado. Mas é importante que jamais possamos esquecer que essa separação só será no dia da ceifa e não antes disso. Este dia da ceifa será quando Jesus dá a ordem aos seus anjos para fazer essa separação. Agora, quando será isso? Não sabemos. Tanto é que lá em Atos capítulo 1, versículo 7 diz: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por toda a sua autoridade. Mas eu quero dizer para você que está nos ouvindo, que o dia do Senhor está próximo. Lá na carta de 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 13, diz assim: mas vós, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoas deveis ser?
Pessoas que vivem em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardentes derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31 ao 46 diz: pois quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele. Ele separará um dos outros, a semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste, precisei de roupa e me vestiste, estive doente e me visitaste, estava na prisão e fosse visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisamos de roupa e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhe responderá: em verdade vos digo que sempre o que fizeste a um desses meus pequeninos, ainda dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: maldito, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro e não me acolheste, estava nu e não me visitaste, doente e na prisão não me visitaste. Então eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? E ele lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, deixaste de fazer a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. E eu pergunto a você: você é joio ou você é trigo? Quem é você? Para onde você vai? Para onde você vai? Para concluir a mensagem desta noite, o reino de Deus, ele é anunciado. Este reino que é anunciado, ele tem um inimigo. E esse inimigo não quer que você faça parte dele. O joio, ele tem apenas aparência, é uma aparência falsa. Ele não é aquilo que aparenta ser. Mas o Senhor te chama para você ser trigo, para você fazer a diferença, para você viver em santidade, amor e misericórdia, levar a palavra de Deus. Mas a pergunta que eu faço a você é: quem é você? Joio ou trigo? Quero convidar você agora, neste momento, a fechar os seus olhos, a orar agora ao Senhor. Você que está aí na sua casa, nos acompanhando, feche agora os seus olhos. Diante dessa mensagem, quem é você? Joio ou trigo? Pai, essa mensagem é uma mensagem para falar ao nosso coração e nos ensinar que o Senhor está semeando coisas boas no nosso coração. Mas vem o inimigo para semear coisas ruins e tirar o nosso foco, nos atrapalhar, fazer com que a Tua palavra não venha entrar no nosso coração. Porque em vez de a gente ser trigo, muitas vezes nós estamos sendo joio. E queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor possa ter misericórdia, nos ajudando, ó Pai, a vencer, ó Pai querido, a caminhar contigo.
Ó Deus de amor, Deus santo, Deus todo-poderoso, sabemos que um dia nós seremos julgados, ó Pai, pelo Senhor, mas que nós possamos ouvir a palavra de bênção, a palavra, ó Pai querido, que vinde bendito do meu Pai, para casa, para o local preparado para vocês antes da fundação do mundo. Ó Senhor, que o nosso nome possa estar escrito no livro da vida. Que o Senhor, Pai, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, nós estamos quase chegando já ao final do nosso culto. Nós vamos fazer agora a celebração da ceia do Senhor. Para os nossos irmãos que estão aqui presentes no nosso culto, cai agora uma chuva maravilhosa e é motivo de alegria ao nosso coração. A carta de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23 diz: Pois recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graça, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes do cálice, proclamas a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, que comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Por quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, bebe e come para a sua própria condenação. A ceia do Senhor, meus queridos, é um momento sublime da igreja, porque é o momento ao qual nós proclamamos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E quem é que pode participar deste momento? É aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aqueles que foram batizados nas águas. Estão liberados para tomar e comer da ceia do Senhor. Participando então deste momento da ceia. A ceia do Senhor, meus queridos, é um momento memorial para nós batistas. Momento que lembramos do sacrifício do Senhor. Eu quero convidar aqui a nossa diaconisa Ana para nos ajudar nesta noite. Enquanto isso, estará sendo cantado aqui o hino do cantor cristão 142, Pão da Vida. Vem Jesus me abençoar.
Reveste-me de ti, Senhor, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador, pois almejo te servir e te honrar, meu Salvador. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 26 diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graça e deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois este é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mas digo que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino do meu Pai. E depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Para que, meus queridos, nós pudéssemos estar aqui nesta noite, alguém teve que pagar um preço pelo seu pecado. Quando nós nos arrependemos, nossos pecados eles são perdoados. Mas um sangue precioso, Jesus Cristo, foi derramado naquela cruz. E quando Jesus então estava naquela cruz, o corpo dele foi então rasgado e moído por causa dos nossos pecados. E nós vamos, meus queridos, comer deste pão que está aqui nesse cálice para lembrar desse sacrifício de Jesus. Quem recebeu esse cálice é só você rodar ele para poder tirar ele aqui. Comemos então o pão, neste momento lembrando do sacrifício de Jesus. Tua casa, Senhor, para celebrar e enaltecer o Senhor, meu Pai. Te agradecemos por este momento, ó Pai, em que o Senhor nos dá, ó Pai, de estarmos aqui, ó Pai, em um ato de memória, lembrando aquele sacrifício ali naquela cruz por nós, quando o Senhor assumiu a culpa dos nossos pecados para nos dar a vida eterna, Pai. Te agradecemos e te rogamos as tuas bênçãos sobre o teu povo, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E também, meus queridos, Jesus disse que ia agora fazer uma nova aliança através do seu sangue. Através dessa aliança, meus queridos, que nós temos com o Senhor, é que nossos pecados são agora perdoados. Na carta de 1 João, no capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andamos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, meus queridos, Ele nos purifica, nos lava. Não tem pecado neste mundo que possa te separar do amor do Pai. Vamos beber então desse cálice, lembrando do sacrifício que Jesus derramou na cruz do Calvário. Quero chamar aqui a nossa irmã Madalena para orar ao Senhor. Então Eliabe. Eliabe orar ao Senhor.
Oremos. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento, pois o Senhor, ó Pai, morreu na cruz do Calvário, para que possamos ter vida, ó Pai, e vida em abundância. Somos gratos, ó Pai, pelo Senhor ser um Deus poderoso, um Deus grande, Senhor. Obrigado, ó Pai, por esse momento, por estarmos aqui cultuando ao Senhor. Que o Senhor receba sempre o nosso louvor, nossa adoração, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Ana. Vou poder aqui recolher os copinhos, né? Querido, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Para dizer que está caindo uma chuva boa lá fora. É uma alegria para o nosso coração. Que Deus possa estar nos abençoando neste momento. Quero agradecer a você que veio, que está aqui. E quero aqui avisar algumas coisas. Como eu falei, a governadora, decretou, suspensão dos cultos presenciais nesse período de pandemia que tem aumentado no nosso estado. Então, a partir do próximo domingo, nós teremos o culto apenas online. Então, peço aos irmãos que possam acompanhar o culto aí da sua casa. Estaremos fazendo do mesmo jeito, transmitindo ao vivo pelo Facebook e depois transmitindo pelo nosso canal do YouTube. Então, você poderá acompanhar os cultos, tanto no canal do YouTube, quanto na nossa página ali do Facebook. E você terá também essa oportunidade de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para abençoar a vida das outras pessoas. Vamos, meus queridos, continuar orando para que Deus abençoe, para que a gente possa passar por esse momento tão difícil. Na quarta-feira nós temos nosso culto de oração, também pelo nosso canal do YouTube, e você pode entrar lá, acessar e ser abençoado com o estudo da palavra do Senhor. Sexta-feira nós temos a sala de oração. Então você pode também estar conosco, intercedendo a Deus, orando, podendo rever alguns irmãos através do vídeo chamada, e ali você pode conversar com algumas pessoas, ouvir os seus pedidos e poder orar uns pelos outros. Os queridos, tem sido um momento maravilhoso e queremos que continue assim. Entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. Quero incentivar você a não deixar de contribuir com os seus dízimos e a sua oferta. Aqui nós temos aqui a nossa caixinha. Eu sei que às vezes o culto presencial a gente acaba às vezes até esquecendo de enviar uma oferta. Mas eu quero que vocês não deixem de enviar a sua oferta para o nosso missionário Felipe Guerra. Está aqui a nossa caixinha, já tem aqui algumas ofertas aqui dentro. Mas eu quero incentivar você a continuar enviando a sua oferta para o nosso missionário ali. A obra, meus queridos, não pode parar, nós precisamos continuar avançando. O inimigo, meus queridos, não pode parar a obra do Senhor. Ele tenta paralisar, mas a obra do Senhor não é paralisada. Mesmo diante desse período de pandemia, algumas pessoas podem dizer, mas pastor, a igreja está fechada? Não, a igreja não está fechada. O que, meus queridos, está suspenso é apenas o culto presencial, mas o culto está acontecendo. Olha nós aqui, o culto está acontecendo, seja online, seja de outras formas, mas ele continua acontecendo e irá sempre continuar acontecendo. A palavra de Deus diz que nada pode abalar a sua igreja, as portas do inferno não poderão nos abalar, não pode, meus queridos, nos impedir, nada pode impedir a obra do Senhor. Por isso, então, nós vamos continuar trabalhando, seja online ou seja de qualquer outra forma, e por isso incentivamos aos irmãos a continuarem conosco, nos ajudando em oração. Nós vamos encerrar esse culto, nós queremos agradecer, nós vamos estar orando, mas depois, meus queridos, nós vamos fazer como Jesus fez na ceia do Senhor. Nós vamos terminar esse culto cantando "O Rei está voltando". Nós vamos terminar esse culto engrandecendo ao nome do Senhor, porque nós cremos na promessa do Senhor. Nós cremos que o Senhor está voltando. Amém, igreja? Amém. Jesus está voltando. Então,
Então, vamos ficar de pé para nós orarmos. Receba depois as bênçãos finais e estaremos depois louvando ao Senhor no término desse culto. Obrigado, ó Pai querido, por esse momento, por esse culto de hoje. Obrigado, ó Pai, pela vida dos irmãos que aqui estão, aqueles que estão em casa nos acompanhando. Pai querido, que a mensagem que veio da Tua parte possa falar ainda mais no nosso coração e que possamos crescer no Senhor. Possamos, ó Pai, meditar cada vez mais e mais, Senhor. Possamos ser trigo, ó Pai, e tira do nosso meio o joio, ó Pai. Não deixe que o inimigo venha semear o joio. Não deixe, ó Pai querido, que esse joio venha crescer no nosso meio. Mas nos ajude, ó Pai. Ser, ó Pai, com a Tua igreja. E neste momento, ó Pai, tão difícil que nós estamos passando essa pandemia, nós, ó Pai, alguns meses atrás voltamos com os cultos presenciais e agora nós vamos suspender novamente. Não sabemos até quando, como que vai ser. O futuro pertence ao Senhor, não é a nós. Mas nós devemos descansar no Senhor e crer nas Tuas promessas, crer que o Senhor, ó Pai, está conosco e que o Senhor não nos abandona, mesmo diante, ó Pai querido, de todas as dificuldades. Obrigado, ó Pai querido, pela chuva que vem caindo nesta noite, ó Pai. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós queremos Te dar graça, louvar, ó Pai, o Teu nome, porque isso renova a nossa esperança. Já podemos ver as plantas verdes novamente, ó Pai. Ó Deus, já podemos ver algumas pessoas já cortando a terra para poder plantar. Obrigado, ó Deus querido, muito obrigado. Abençoe a nossa semana, nos guarde e nos livre de todo o mal e de toda a tentação. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação esteja com todo o povo de Deus. E que o povo de Deus, Batista do Moreno, diga amém e amém. Vamos louvar então o Senhor, terminando esse nosso culto desta noite. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas, quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando. Diz isso, o Rei está voltando. O Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome
vão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo em um cantinho sem igual, como o som de muitas águas nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós chegamos a ganhar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome é chamar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Amém. Que Deus abençoe, meus queridos. O Rei está voltando.